Oi, pessoal. Estamos iniciando mais um programa do nosso 11Cast e hoje vamos tratar de um assunto que é a preferência de quase todo brasileiro, que é a lourinha gelada. No dito popular que todo mundo adora, inclusive as madames também. Hoje em dia saboreiam com muita intensidade. Então, falaremos sobre cerveja, mais especificamente sobre cerveja artesanal. Quando você visitar Salvador, hospede-se no American Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Você quer celebrar a excelência e dedicação de uma empresa que faz parte do universo contábil? A LJF tem um compromisso inabalável com a qualidade, oferecendo soluções inteligentes e um atendimento personalizado, focando em gerações de valores e lucratividade para os seus clientes. E para isso trouxemos aqui o Gustavo Martins, que é produtor e vai falar para nós todos sobre como se dá todo o processo de fabricação, distribuição, comercialização, enfim, sobre a cerveja artesanal. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Bom? Tudo bom, tudo ótimo. Sinta-se à vontade aqui no nosso programa. Obrigado. Vamos iniciar com a seguinte questão. O que é que o profissional que se propõe a fabricar cervejas tem que ter como habilidades específicas? Porque isso não é uma coisa para qualquer um. Você tem que previamente se preparar, estudar, pesquisar, eventualmente fazer curso para se capacitar a produzir a cerveja artesanal. Como é que começa isso aí? Primeiramente, assim, a grande maioria das pessoas que empreendem em cerveja artesanal, elas são entusiastas, são pessoas que já gostam da cerveja, muitas vezes, na grande maioria das vezes também, elas gostam de produzir cerveja em casa. Existe um hobby que é bastante difundido, que é o homebrew, que é produção de cerveja caseira. Eu comecei assim também. Praticamente todo mundo aqui na Bahia começou assim também, muita gente no Brasil e no mundo começou assim. E existem inclusive associações, aqui tem a Serva Baiana que promove promove o hobby, né, e a cultura da cerveja caseira. E normalmente isso, por a gente já ter na nossa cultura que cerveja é algo industrializado, cerveja é algo de alguma grande empresa, existe uma grande marca por trás disso. Muitas vezes a gente brinca com esse hobby como uma marca nossa, né? Que é algo que há pouco tempo era inalcançável, né? A gente só conhecia as grandes marcas. E aos poucos começaram a surgir marcas que elas estavam ao alcance da gente. A gente conhecia o dono da cervejaria. E isso foi aproximando mais as cervejarias dos cervejeiros e das pessoas, né? Das pessoas que consomem. Então, isso daí é o primeiro ponto, é o primeiro passo. A partir daí, algumas pessoas, elas começam a ver, foi um pouco do caminho, eu vou falar um pouco do caminho que eu segui, né? Eu sou arquiteto de profissão, eu tive um escritório por cerca de 10 anos, comecei a produzir cerveja em casa como um hobby, era mais de brincadeira mesmo, para apresentar para os amigos e tal. Eu já era um entusiasta de saber os detalhes de produção, de que a cerveja era feita, sempre era um mistério, uma alquimia, né? E isso foi me só despertando meu amor, minha paixão por esse universo. E aí foi um momento que eu comecei a repensar sobre meu futuro como profissional. E aí comecei a pensar, será que dá para empreender com cerveja? O produto, eu já consigo ter um produto bacana. O que é que falta agora? Aí é que vem o outro ponto, que na verdade é esse o ponto que a grande maioria das cervejarias que começam, elas acabam logo no primeiro ano, no primeiro lote, porque tem que ter um planejamento.
Diferente do hobby, né? Do hobby que você faz, é uma brincadeira, você comprou um malte, comprou um lúpulo, faz 10 litrinhos, 20 litros. Quando você vai partir para empreender em cerveja, para montar uma empresa de cerveja, qualquer porte que você pense nela, mesmo uma nano cervejaria, uma média cervejaria, uma grande cervejaria, você vai ter que ter um planejamento para ela. Senão você acaba no primeiro lote ali e você não segue em frente, né? E aí esse planejamento aí vem muito também de conhecimento de administração. Você vai ter que montar uma empresa, você vai ter que saber que essa empresa ela vai ter que ter todo um planejamento estratégico, missão, visão, valores, plano de negócio bem estruturado, investimentos, capital de giro, no porte que você deseja ela. Marketing, uma série de coisas. E aí, esse normalmente é o ponto que as pessoas acabam travando, porque elas ficam muito na paixão pela cerveja e pouco na paixão pelo negócio, né? E aí... Mais adiante a gente vai falar dessas questões, não quero adiantar ainda não. Mas eu digo assim, do ponto de vista geral, você falou do seu caso, que foi uma coisa aleatória, mas quem não quer começar de forma aleatória? A pessoa quer centrar a sua vida naquela nova realidade. O cara é um entusiasta de cerveja artesanal, ele quer aprender como é que faz. Ele tem que ter quais conhecimentos? Por exemplo, conhecimento químico ele deve ter que ter bastante. Porque, na verdade, você está fazendo manipulações de ingredientes e tal, misturando-os e tudo mais. Em cada processo é um processo que tem que ser obedecido. Eu creio que seja tempo cronometrado para maturação, várias coisas aí. O que essa pessoa tem que fazer? Existe curso para cervejeiro? Existe curso. A pessoa, se ela quiser ser ligada... Ela quer começar do zero. Ela quer começar do zero e ela quer partir para o lado de produção, né? Para o lado de produção de cerveja. Existem cursos, tem inclusive universidades aqui no Brasil que promovem cursos ou de mestre cervejeiro, cursos de química também. Existem outros cursos que são relacionados não só à produção, mas também à sommelieria, a outros meios que fazem parte do universo cervejeiro, né? Você pode fazer, por exemplo, dentro de uma cervejaria, você pode estar mais ligado no setor comercial. Dentro de uma cervejaria, você pode estar mais ligado no setor administrativo ou na parte de produção. O curso principal é o curso de mestre cervejeiro, que ele abrange todos os detalhes, né? Tanto de química, quanto de gestão de fábrica, quanto de gestão industrial. Esse é o maior curso e é o curso que te dá o título de mestre cervejeiro, que você pode ser um responsável técnico de uma cervejaria. Além desse, existem cursos mais simples. Existem cursos tanto de cerveja caseira, que podem ser os que vão te levar a começar a subir os degraus, né, de conhecimento. Aí tem outros cursos técnicos ou cursos relacionados a algum ingrediente, ou cursos um pouco mais, como vamos chamar de um mestre cervejeiro pocket, né? Um curso mais simples, um curso mais rápido de produção de cerveja industrial, mas ainda mais resumido. A cerveja caseira que você mencionou, ela se diferencia de alguma maneira com a cerveja artesanal? Se diferencia mais pelo, assim, o processo em si, os passos do processo entre uma cerveja caseira e uma cerveja industrial até são praticamente os mesmos. Mudam alguns detalhes, lógico, no processo, mudam alguns equipamentos, alguns procedimentos, mas assim, são basicamente os mesmos passos. Seria para consumo próprio a caseira? Isso. A cerveja caseira, o que é que ela tem? A cerveja caseira, ela é um hobby, ela não passa, normalmente ela está em um local que ele não passou por uma fiscalização dos órgãos competentes, não tem licenças para produzir. Então, assim, a gente chama cerveja caseira de uma cerveja que as pessoas consomem, você faz um lotezinho de 10 litros, 11 litros, 20 litros, 50 litros para consumo próprio. Não comercial. Não comercial, isso. Para cerveja artesanal, não. Cerveja artesanal, do modo que a gente fala de cerveja é basicamente uma indústria de cerveja, só que com um porte muito menor do que as grandes, né? Mas você já tem um equipamento que ele passou por inspeção de
de Ministério da Agricultura, Anvisa, você já tem processos, você tem passo a passo, você tem impostos a pagar, você já tem taxas e já é todo se tornou um negócio, né? Tá, agora eu queria falar propriamente sobre as barreiras de entrada. Barreiras de entrada são as características de um mercado que dificultam o ingresso de novos integrantes que vão estabelecer a competitividade entre os mesmos, entre eles. Então, isso aí é uma coisa que qualquer pessoa que se proponha a fabricar cerveja artesanal ou que não seja artesanal tem que atentar para essas questões, são muitas, e que dificultam bastante, né? Que a gente chama de barreiras de entrada. Sim. Então, o primeiro item que a gente pode apontar são os próprios clientes, porque o cliente ele quer ter um produto de qualidade, né, um produto que o atenda satisfatoriamente, despender no menor numerário possível. É a questão do preço. Sim. Eu acho que isso aí é algo fundamental, né? Não sei se está de acordo comigo. Segundo, fornecedores. O fornecedor da matéria-prima, que vai fornecer, né, esses itens, né? Os insumos para você fabricar o produto. Então, geralmente, os fornecedores, quando você tem um mercado restrito de fornecedor, você vai ter dificuldade de obter seus ingredientes com esses fornecedores, porque, via de regra, eles querem atender prioritariamente aqueles clientes que já têm um relativo sucesso no mercado, tá? Então, e também, na verdade, vendendo muito por um preço expressivo, um preço que o satisfaz, e não por um preço baixo, digamos assim, Sim. altamente competitivo. Então, à medida que você tem menos fornecedor, mais interessante para ele porque ele que meio seleciona a quem ele vai atender. E ele baliza o mercado. Exatamente, ele baliza o mercado. Ele dá preço, não é isso? Nós temos outros aqui que são os produtos substitutos, que é uma coisa também que você sabe que existe, né? Então, por exemplo, o mercado pode ter uma tendência, pode ter uma tendência de oferecer produtos alternativos, que não é a cerveja, por exemplo, vinho e outro tipo de bebida alcoólica, que também configuram a barreira de entrada. Temos ainda aqui atuais competidores, ou seja, é com quem você vai estabelecer aquela disputa ali no mercado. Então, isso também é uma barreira de entrada. E, para finalizar aqui, nesse primeiro momento, novos entrantes, todos aqueles que querem entrar, que estão competindo com você, né? Na verdade, antes você tinha os atuais competidores, agora você tem aqueles novos que querem ingressar nesse mercado e estão disputando com você também. Sim. Seria no primeiro. Existem outros também que a gente pode falar depois. E aí, o que é que você me diz disso? Sobre o primeiro ponto que você falou, dos clientes. Não, o primeiro até os fornecedores. É o segundo, Desculpa, mas depois eu falo sobre os clientes. Mas okay. Assim, sobre esse ponto dos fornecedores, isso é uma dificuldade que a gente tem imensa. O que é que acontece? Hoje existem poucos fornecedores, como você mesmo disse, existem poucos fornecedores de insumos, de embalagens, principalmente embalagens, e a gente tem uma escassez de matéria-prima aqui muito grande. Por exemplo, o lúpulo começou agora a ter uma escala comercial no Brasil, mas ainda está longe de suprir toda a necessidade das cervejarias. Malte já tem um certo tempo, mas também não tem ainda essa expansão, então a gente ainda precisa importar muito, né? Outras matérias-primas, por exemplo, alumínio para as latas, vidro para as garrafas. O que é que acontece? As grandes cervejarias, que são os clientes de verdade desses fornecedores, né? As grandes cervejarias compram praticamente tudo, sobra rebarba para a gente, e a gente acaba tendo que comprar por um preço
muitas vezes 5 vezes mais alto do que as grandes compram e oportunidade assim de pagamento tá muito ruim, né? Muitas vezes tem que pagar à vista, tem que para gerar o negócio. A gente não consegue, a gente precisa ter um capital de giro grande, estoque imobilizado e tal. E isso é um grande entrave para o negócio prosperar. Com relação aos clientes, né? O cliente, ele muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, ele muitas vezes não entende muito, até nem eu entendi antes de entrar no negócio, por que uma cerveja artesanal ela é tão mais cara do que uma cerveja de grande cervejaria, né? O ponto principal é esse. Por a gente comprar em muito menos quantidade do que as grandes, a gente compra por um preço muito mais alto os insumos. A outra questão são... a questão também do custo marginal de fabricação. Isso, e você não tem escala. Você não tem escala, e não tendo escala, você tem, por exemplo, hoje a gente tem muito mais funcionário por litro produzido. É manual, né? Pois é, você tem muito mais funcionário por litro produzido do que uma grande cervejaria. Você compete com uma empresa automatizada. Com certeza. Então, assim, a gente acaba tendo um custo unitário, um custo por litro muito maior do que o da cervejaria, sem os benefícios fiscais que muitas vezes as grandes cervejarias têm. Que é outro ponto super importante, né? Que a gente, às vezes as grandes, por já terem lobistas dentro do governo e tal, elas conseguem ter isenções de ICMS, de outros tributos também, que a gente muitas vezes não tem. A gente pleiteia até com a associação. E às vezes você também não pode aumentar a produção porque o custo marginal sobe muito. Sim. Ele fica muito acima da média. Isso. Né? Se ele ficar na média, tudo bem, mas se ele subir além da média, aí não compensa. E cerveja é um produto que ele tem uma particularidade que é o seguinte: a gente não pode criar um estoque muito grande, porque é um produto perecível, não tão perecível, mas é um produto relativamente perecível, né? Tem validade. Também não pode criar um estoque muito pequeno, porque para a gente repor esse estoque não é apenas estalar o dedo e já tem cerveja pronta. Não, é pelo menos um mês. Então, um mês ou mais, porque a depender da cerveja, você vai ter que ter aquisição de insumo, tal. Então, até você teve o corte de fornecimento no seu estoque. E aí você conseguir repor esse estoque, se você não estava planejado, você vai demorar pelo menos aí um mês e meio. Então, esses que são os grandes entraves da cervejaria, né? Você precisa ter um bom planejamento de gestão de insumos. Para ter essa gestão de insumos, precisa estar tudo muito bem amarradinho. Muitas vezes já aconteceu comigo, por exemplo, você tem seu fluxo normal de compras, né, de vendas, e do nada aparece um grande cliente e faz uma compra pontual, mas uma compra que acaba com o seu estoque todo. E aí você fica naquela, e agora? O que é que eu faço? Eu vendo, deixo de vender, porque assim, de certa forma vender é bom porque você vai realizar logo o que você queria, né? Você vai ter seu faturamento. Ao mesmo tempo, você vai deixar de vender para outros clientes no futuro próximo, e isso pode prejudicar um pouco o seu relacionamento com esses outros clientes. O seu cliente fixo não deve ficar nada satisfeito com isso. Isso. Então, é uma situação bem delicada. Eu já tive algumas situações parecidas com essas, principalmente assim tem uma grande campanha de alguma empresa, algum shopping, alguma coisa, e ele praticamente leva seu estoque todo. Ou então tem algum grande evento, e esse grande evento ainda ultrapassou as expectativas de todos. Então a gente acaba tendo essa quebra de estoque e a gente não consegue girar o estoque. Eu não consigo fazer cerveja para já estar pronta amanhã. Ela demora um pouco e aí os clientes não entendem. Isso é um entravezinho. E os produtos substitutos? Os produtos substitutos, eu não vejo isso como um grande problema. Eu vejo mais existem produtos substitutos até no próprio ramo da cervejaria, né? Existem cervejas substitutas das nossas cervejas, né? Principalmente as grandes fazem muito isso, né? Elas colocam outras cervejas com custo menor. Algumas suprem a mesma necessidade. Outras suprem também, embora sejam de outro segmento. O que eu quero dizer com isso? Você vai no supermercado, tem a gôndola lá. Cada vez, pelo menos eu sou observador e vejo isso, cada vez mais diminui o espaço das cervejas artesanais. E aquele espaço que deveria ser preenchido por elas
ele é preenchido por produtos substitutos do tipo. Agora tem tanta coisa diferenciada que contém álcool, Sim. né? Bebidas com aromatizadas, ou mesmo com frutas específicas e tal, que contém álcool. Isso na iminência, por exemplo, do baixo consumo ou uma certa retração no mercado de cerveja artesanal, os consumidores recorrem a esses produtos para se satisfazerem. Então, isso é uma barreira de entrada Com também, certeza. que deve ser combatida por quem fabrica cerveja artesanal. É um deve problema ser que deve ser estudado. Isso. E para isso você tem que ter estratégia, né, com certeza, de se colocar cada vez de forma mais forte e tal. Existem mercados que estão crescendo muito e estão roubando muito o espaço das cervejarias. Não das cervejarias, mas da cerveja. E aí algumas cervejarias já estão se mobilizando e vendo como produzir esses produtos para que elas consigam se manter no mercado. Como você falou mesmo, as bebidas, muitas vezes os drinks enlatados, engarrafados, isso está crescendo bastante. Outra coisa que está crescendo muito também, o mercado de cerveja sem álcool, que é um processo um pouco diferente da cerveja. E outra questão, normal. Pela metade do preço. Isso. A cerveja custa 15, esse produto custa 7, Sim. 8 no máximo. Então, o que acontece? Outra coisa que a gente percebe também, o público consumidor futuro, né, futuro e presente até, né, que são as pessoas mais jovens, elas estão consumindo menos cerveja. Não que elas estejam consumindo menos bebida alcoólica, elas estão consumindo menos cerveja. No range de bebidas alcoólicas, elas estão consumindo menos cerveja. Nosso público consumidor acaba sendo um pouquinho mais uma faixa etária um pouquinho mais alta. Não seria terceira idade, mas assim, tipo, por volta dos 30 anos em diante. 30 até 55 anos, eu considero o público médio de consumidor de cerveja artesanal. Abaixo disso, universitário, tal, ele não tá bebendo nem cerveja mainstream mais direito. Ele tá mudando muito o seu perfil de consumo. E isso é uma coisa que as cervejarias elas têm que olhar, porque daqui a pouco vai ser esse o seu consumidor. Tá indo muito pro uísque, né? Também. As mulheres também estão bebendo uísque. É uma coisa que eu nunca vi. Bebidas destiladas em si. Bebidas fortes, assim, né? Bom, tem essa questão. Qual é a outra que eu tinha colocado? Atuais competidores, alta rivalidade diminui a lucratividade. Sim. Outra questão. E a última foi os novos entrantes, né? Que também competem entre si. Marcas consolidadas, isso é uma outra questão. Marcas consolidadas, elas também dificultam o surgimento de novas marcas e fixação de nome, de sabor, de paladar, coisas assim também, né? Isso Sim. É uma outra barreira. Ou seja, é uma luta é um mercado difícil, forte, né? Não é simples, não. Assim, existe uma falsa facilidade de se entrar no mercado, que é o cervejeiro cigano, né? Que é basicamente, você não precisa ter esse investimento, esse alto investimento inicial. Você basicamente, se você tiver só o dinheiro para comprar um lote de cerveja, você compra. Lógico, você vai parar naquele lote. Mas existe muito disso. Tem o pessoal que é entusiasta e tal, mas não fez aquele planejamento não tá com aquela vontade de transformar em negócio. Ele quer fazer uma brincadeirinha. Ele monta a cervejaria cigana. Eu falo, mas eu sou cigano. Explica para o pessoal que não sabe o que é uma cervejaria cigana. Cervejaria cigana é uma cervejaria que não tem planta. É basicamente uma marca. A pessoa tem uma marca, um empresário que tem uma marca, e ele fabrica a cerveja em outras fábricas. Ele aluga o espaço, ele contrata a produção de outras fábricas. Eu sou cervejeiro cigano, eu tive fábrica já hoje eu tô sem fábrica, eu voltei a ser cervejeiro cigano, mas eu comecei como cervejeiro cigano desde 2016, eu tenho 8 anos, e vi muita gente começar, muita gente acabar com o negócio, né? Tanto cervejarias quanto cervejeiros ciganos, mas a maioria que eu percebia era assim, o pessoal fazia uma cerveja e depois não fazia mais.
Entendeu? Isso você percebe que é um entrave pro próprio cervejeiro, porque ele às vezes acha que é fácil, mas quando ele percebe que o mercado não é tão simples, aí ele recua, né? Mas é um dos fatores que a gente começa a acompanhar e ver, né? A ascensão de alguns, a queda de outros e tal. Eu era cigano, fazia cerveja cigana, eu achava maravilhoso pela questão da praticidade. Você não tem essa dor de cabeça de ter uma fábrica. Eu levava a minha receita, comprava os insumos, entregava na cervejaria da pessoa, ele fazia lá, me fermentava, me entregava, já engarrafado, pra mim era muito prático. Com certeza. Isso é uma grande vantagem da cervejaria cigana, né? Quando você vai quando você tá na cervejaria, eu tive essa experiência também como cervejaria, você não tá pensando só em vendas, em marketing, em eventos, tal. Você tem que pensar no processo de produção, o funcionário que brigou com outro funcionário, todas as questões que são internas da fábrica, né? Taxas, fiscalizações e tal, que fogem um pouco dessa questão de cervejaria cigana. Não existe, eu não considero um negócio melhor que o outro, ou a cervejaria cigana ou você tem uma fábrica. Existem particularidades de cada negócio. A cervejaria cigana, lógico, você tem menos risco, né, do negócio, você tem um pouco menos de investimento, ao mesmo tempo você tem um pouco menos de autonomia, é uma coisa que eu sofro às vezes com isso, você tem menos autonomia, às vezes seus planejamentos podem, por dependerem de outros, né, você pode ter que mudar algumas coisas ao longo do processo, mas são dois ramos que são interessantes, ao mesmo tempo os dois demandam estratégia e... Ô, Gustavo, nesse ramo da cerveja ou artesanal, existem a questão das patentes também ou não? Sim, sim. Como é que funciona isso? Principalmente patente de marca. De receita até que não. De receita é muito complicado isso. Até porque, assim, principalmente quando o cervejeiro cigano ele contrata um espaço numa fábrica, você faz um contrato, lógico, você faz um contrato de não reprodução da sua receita sem a sua anuência, né? Mas, assim, pela cerveja ser algo... É muito difícil você fiscalizar um produto depois de pronto e você dizer que teve tanto de malte, tanto de lúpulo, tanto de açúcar, tanto de levedura. É praticamente impossível isso. Então, lógico que você entrega know-how para a cervejaria produtora. Você acaba entregando. Mas a única coisa que a gente acaba... que é o principal, né, pra gente é o registro de marca. Isso daí agora, a gente não pode abrir mão. Agora, a patente, ela tem um prazo determinado ou não 10 tem? anos. 10 anos. São 10 anos. E a questão das políticas governamentais? Regulamentação, normatização, você vê isso também como entrave ou isso é uma coisa que não atrapalha muito nesse ramo? Olha... Porque o governo se mete em tudo, né? Na verdade, o governo é seu sócio. É o sócio majoritário. Majoritário, com certeza. Ganha muito mais que a gente. Olha, imposto, claro que é um entrave, porque a tributação, a gente pleiteia sempre redução de tributação de CMS, e CMS com substituição tributária, isso daí onera bastante o meio cervejeiro. O produto da gente acaba ficando muito mais caro do que deveria. Por que tem substituição tributária? O governo entende que a gente tem que vender para revenda, a gente tem que vender para o ponto de venda. Sim. Já recolhendo todo o ICMS. Porque ele não quer que ele não quer que se perca ICMS ao longo da cadeia. E o cara que compra também paga? Não. Não, a partir do cara, não, a partir dele aí já não paga mais, mas eu tenho que recolher todo o ICMS de toda a cadeia. Muitas vezes isso passa por um distribuidor, por um ponto de venda para chegar no consumidor final. Aí, como isso acaba cada etapa disso você paga. E aí, muitas vezes, no meio desse caminho, vamos supor que a carga, sei lá, foi avariada, tal, a carga. Eu paguei o imposto e eu não... Na verdade, eles receberam... Você não tem restituição. Eles receberam... O governo não. O governo recebeu todo o ICMS de toda a cadeia e você especificamente isso aí que houve, você paga por um produto. Sim.
que praticamente não existiu, ele foi perdido. Isso. É se isso? ele se perder ao longo da cadeia, sim. Que absurdo, né? E aí tem essa questão da tributação, né? Para as cervejarias, principalmente, tem as taxas, fiscalizações, muitas vezes tem algumas questões muito burocráticas. Por exemplo, na época que eu tinha a cervejaria, foi em Lauro de Freitas, e a implantação dela, a gente precisou colocar uma estação de tratamento de esgoto, porque lá não tem rede de esgoto. É mesmo? Então, assim, você tem que ter uma infraestrutura para suprir o que ausência do Estado. O que o Estado deveria. Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Você quer celebrar a excelência e dedicação de uma empresa que faz parte do universo contábil? A LJF tem um compromisso inabalável com a qualidade, oferecendo soluções inteligentes e um atendimento personalizado, focando em gerações de valores e lucratividade para os seus clientes. E com relação a novas tecnologias, isso também é um aspecto a ser considerado no seu ramo de atividade, né? Que é uma coisa permanentemente evolutiva, né? A tecnologia não para. Isso com certeza. Você cada vez tem que acompanhar mais tecnologia de processos. Isso tem custo. Tecnologia de processos, tecnologia de insumos, tecnologia de equipamentos. Esses 3 pontos aí são principais para você se atualizar para o que vem pela frente, né, no mercado. O mercado ele está em constante evolução. Inclusive, assim, o mercado cervejeiro mundial ele tem ganhado um aumento de conhecimento e de pesquisa absurdo. Coisa que você só via no mundo do vinho. Cerveja era sempre muito restrito, como era só das grandes, as grandes não faziam muita coisa, não inovavam tanto, então não era um mercado que era tão estudado, não era um produto que era tão estudado. Hoje ele está sendo muito mais estudado, a gente está vendo muita coisa nova, dia a dia você tem algo novo, algum insumo novo, algum produto novo que você vai melhorar o sabor da sua cerveja. Você tem algum coadjuvante que você vai melhorar aroma, você vai melhorar um tempo de produção, uma estabilidade coloidal e tal. Então isso daí a gente tem que estar sempre se atualizando, porque senão a gente acaba se perdendo. E com relação à economia de escala, que a gente falou anteriormente, aí eu queria aprofundar um pouquinho mais. Porque a economia de escala, por exemplo, seus custos fixos de produção no início de sua atividade laboral, digamos, da empresa e tudo mais, ele atinge um determinado ponto, que é o ponto ideal. À medida que você quer aumentar a sua escala, o seu custo tende a aumentar. Sim. Então você precisa trabalhar muito bem isso para que você tenha um custo médio, custo fixo, digamos, que é proporcional ao aumento da produção. Com certeza. Porque senão você não pode aumentar a sua produção porque o seu custo vai ficar muito alto. Sim. Então isso é uma coisa que você tem que perseguir mesmo. Com né? certeza. Isso é coisa de economista. Não, eu até já li um artigo uma vez sobre porte de cervejaria e viabilidade financeira. Eu não tenho isso aqui registrado, mas era basicamente o seguinte: de determinada litragem até determinada litragem de produção, você tinha sucesso financeiro. Se você passasse... Eu vou falar um número, mas não coloque esse número como uma verdade. Eu só vou falar como um exemplo, né? Mas eu não tenho esse número exato. Mas assim, vamos supor, de 1.000 litros a 10 mil litros, a empresa era viável. De 10 mil litros até 50 mil, ela não era viável. E de 50 a 100 mil litros, ela era viável. De 100 mil litros até 300 mil litros, ela já não era viável. Porque você precisa ter tanto... você precisa prover aquela estrutura para que seja capaz de fazer aquela litragem. Muitas vezes você precisa ter
Você sai de um enquadramento tributário, você tem que contratar mais funcionários, você tem que contratar novos equipamentos, que isso muitas vezes, a depender da capacidade, então não é só você crescer sem pensar em crescer, é você crescer de forma planejada. Planejado, você não pode crescer ilimitadamente. Saber até onde parar. Por exemplo, a questão da água. Se você tiver um reservatório próprio, o custo da água diminui bastante. Se você tratar essa água, se você tiver uma usina de energia, isso aí vai realmente diminuir seu custo fixo. Questão de colaboradores internos, né, de trabalhadores e tudo. Isso faz parte dessa equação aí financeira que você tem que buscar. Então, isso é um item também que tem que ser... veja bem que a gente já está considerando vários itens aqui para o sucesso da atividade, né? Tem que ficar atento, porque você entrar nisso com a cara e a coragem, pode ter certeza que com menos de um ano você vai fechar a sua atividade aí na sua fabricação. A curva de aprendizado, você sabe o que é isso? Curva de aprendizado. À medida que você vai produzindo, vai aprendendo, você tem uma curva que tende a ser exponencial, né? Porque você já tem expertise do que você faz. Isso também é um diferencial muito grande. Com certeza. Né? E é preciso que haja esse aprendizado, essa caracterização na empresa. Alta necessidade de capital, você já falou disso, você tem que investir. Então, você tem que se planejar também, né, fazendo essa conta do investimento que você futuramente vai realizar e o tempo de retorno disso, para que haja cada vez mais essa intensificação do capital, porque o trabalho sem o capital não existe, e vice-versa, né? Quer falar, Felipe? Eu queria perguntar um pouco sobre a questão do processo de produção. Deixa eu só terminar essa parte aqui, que a senhora queria completar, que aqui eu falei do capital, e por último, canais de distribuição, fornecedores que exigem exclusividade. Tem essa questão também, que pode haver. Clientes, né? Você falou, no caso, Não, o fornecedor que ele fornece o insumo para você e ele quer exclusividade sua para com ele. Ele quer que você só compre dele. Tem essa questão. Acaba que não tem tanto disso, não. Porque se tem poucos fornecedores... O que acontece muito com a gente é o seguinte... Como nesse mercado, principalmente lúpulo, por exemplo. Lúpulo, a gente tem uma variabilidade muito grande de fornecimento. Você tem quebra de estoque direto, você tem quebra de safra, e aí toda hora a gente percebe, tal lúpulo não tá vai acabar, tal lúpulo esse ano não vai ter fornecimento. Então o que é que por exemplo, principalmente as empresas de lúpulo fazem? Elas fecham um contrato de fornecimento com a empresa. Aí elas fecham um contrato de fornecimento com base no seu planejamento anual, e eles têm o compromisso de te entregar e você tem o compromisso de comprar ao longo do ano. Isso acaba sendo uma espécie de exclusividade, porque você acaba ficando preso a ele. Não que você não possa comprar com outro, você pode, eles não proíbem isso. Mas você acaba ficando preso a ele, porque se você não comprar aquele insumo agora, você vai ter que comprar em algum momento, né? Então, e você acaba, muitas vezes, tendo que partir para um contrato, porque, historicamente, a gente tem uma série de quebras de safra, de quebras de fornecimento, e você não quer parar de produzir seu produto, né? Você não quer correr esse risco de parar de produzir seu produto porque faltou o tal insumo, né? Então, isso daí acontece muito. Exclusividade de outros fornecedores até que não acontece muito no mercado. O que acontece muito é a exclusividade, as grandes cervejarias obrigarem os bares e restaurantes a terem exclusividade do produto deles. E isso muitas vezes é um entrave para a gente poder vender. Isso daí acontece muito. Já tem melhorado, mas ainda não está. Ainda está longe de ser uma. No começo a gente estava falando dos fornecedores, tá? Que você falou que tem algumas dificuldades para esse segmento da artesanal. Eu sei que essa questão de você atender os grandes, evidente, negócio é negócio. Mas no segmento artesanal, existe também essa pressão do fornecedor de você só comprar com ele? Por exemplo, se você tem algum tipo de vantagem, ele tem um preço
assim, melhor do que os outros fornecedores do mercado artesanal, é nesse sentido que eu falei, entendeu? Que isso acontece na prática. Você tem o fornecedor dos insumos, tal. Tradicionalmente você compra, não, continue comprando comigo, que à medida que o tempo for passando, você ficar comprando comigo, eu vou lhe facilitando alguma coisa, tal. Negócio é negócio, né? Isso acontece. Então é nesse sentido que eu falei. O relacionamento com os fornecedores, ele tem que ser construído ao longo do tempo. Isso daí realmente gera um benefício ao longo do tempo, né? Gera uma credibilidade. E acaba fazendo com que a gente sempre se volte a um só e não fique girando entre um e outro. Felipe, diga aí. Eu pedi só pra você falar um pouco sobre o processo de fabricação da cerveja mesmo, pessoal, em casa ter uma noção de como funciona. Certo. Eu vou falar um pouco geral, por alto. Isso vale para todo tipo de cerveja, tanto caseira como cerveja artesanal ou cerveja até em maior porte. O processo de produção de cerveja, ele se traduz em algumas etapas. A partir do momento que você tem os insumos, já tem tudo, e aí você começa a parte de braçagem, que é a mosturação. Esse processo você aquece a água com malte moído. Malte até explicar aqui, quais são os ingredientes? É uma modificação do grão, né? O grão pode ser de cevada, de trigo, de centeio e tal. O malte é uma modificação que a maltaria faz no grão para que ele tenha maior quantidade de açúcares. Cerveja é feita basicamente de malte, que pode ser malte de cevada, de trigo, de centeio. O malte de cevada é o mais comum. Lúpulo é uma planta, é uma flor que ela tem propriedades aromáticas e de amargor e também de proteção bacteriana. Água. Então, esses 3 ingredientes você submete à ação da levedura, que é um fungo, que ele, a grosso modo, ele vai pegar o açúcar desse chazinho, que é o que a gente chama de mosto, e transforma em álcool e gás carbônico. Então, ele vai, isso falando a grosso modo, ele entrega outras propriedades aromáticas e de sabor também, mas a grosso modo é isso. Você faz um mosto, que é um chá de malte, é um líquido cheio de açúcar do malte, com lúpulo que você acrescentou na fervura, e aí você coloca no fermentador esse líquido e acrescenta a levedura. No que você acrescenta a levedura, sob uma temperatura controlada, ela vai fazer o que você quer. Ela vai gerar álcool e gás carbônico na quantidade que você quer, na quantidade que você projetou, e aí vai, ao longo do tempo, que aí a depender da cerveja também, pode levar 15, 20, 30 dias, a depender desse tempo. Aí, após esse prazo, a cerveja está pronta para ser envasada, para ser ou em barril, ou garrafa, ou lata, seja como for. Ingredientes regionais podem ser acrescentadas? Com certeza. Ou acrescentados? Sim, podem. Inclusive, qualquer ingrediente qualquer coisa. Cacau, por exemplo. Cacau. Café. Sim, com certeza. Eu tenho, inclusive, uma cerveja aqui que ela leva mangaba, pitaia, mel e pimenta. Ela foi uma cerveja, inclusive, foi bastante premiada. E o intuito dela é justamente divulgar esses ingredientes regionais pro Brasil, né? Hoje, pela legislação, antigamente a coisa era um pouco vamos dizer assim, atrasada. A legislação estava um pouco atrasada. Ela não aceitava ingredientes animais, de origem animal, né? Não aceitava uma série de outras coisas. Hoje, você pode acrescentar frutas, você pode acrescentar qualquer alimento que seja... qualquer ingrediente que ele seja apto para o consumo humano e que você não coloque numa proporção que seja tão exagerada para não se caracterizar como cerveja, entendeu? E a abraçagem é o quê? A abraçagem é o dia da produção da cerveja. É o que a gente chama de... É a transformação. É a transformação do quando você junta... quando você junta o malte moído, lúpulo, água, para formar o mosto. Mosto. Isso, o que é mosto? Açucarado, isso?
O gosto é basicamente como se fosse um chá de malte. Chá de malte. Chá de malte e lúpulo. É um líquido açucarado. O lúpulo é para o amargor? Amargor, proteção bacteriana, ele protege contra bactérias, aroma e sabor também. O malte também ele é responsável por aroma e sabor. Uma das coisas que eu acho que é legal pontuar também, cerveja eu acho uma das bebidas mais fantásticas por esse grande motivo. Você tem 4 ingredientes, que os 4 ingredientes eles entregam características. Define a cerveja. Isso. Os 4 ingredientes entregam características. Não menosprezando o vinho, eu gosto muito de vinho. O vinho você tem um ingrediente que ele praticamente entrega todas as propriedades. Né? Na cerveja não, na cerveja você tem principalmente 3 ingredientes que eles são os grandes protagonistas. É o malte você tem uma variedade de sabores que podem sair do malte, tanto notas de pão, notas de caramelo, notas de biscoito, notas de chocolate, notas de café. Do lúpulo, você já pode vir com notas frutadas, notas terrosas, notas condimentadas, notas cítricas, que é o que tem bastante. Da levedura, você vem desde notas cítricas também, notas frutadas, até interações entre levedura e lúpulo. Você tem, por exemplo, tem leveduras leveduras e bactérias que elas podem acidificar o mosto e podem gerar outros aromas, inclusive aromas de estábulo, uma série de... É uma imensidão de sabores e aromas que é uma das coisas que eu acho que é maravilhosa na cerveja. Nesse processo aqui, eu queria te perguntar, que eu anotei aqui, me corrija se eu estiver errado. Depois do resfriamento e a fermentação, a cerveja é maturada para aprimorar seus sabores e clarificar antes de ser carbonatada e engarrafada. Me fale cada um desses termos que eu não sei. O que é carbonatada? Carbonatada é você acrescentar o gás carbônico nela. Ah, tá. O que é que acontece? Apesar da cerveja, a levedura, ela gera gás carbônico, no processo industrial, normalmente esse gás carbônico é todo desprezado. E aí você acrescenta gás carbônico na cerveja, quando a cerveja está pronta. Isso é mais para uma facilitação de processo, mas existem cervejarias, existem cervejas que você fecha o fermentador e você aproveita esse gás carbônico gerado pela levedura. Certo. Então, não necessariamente isso daí é uma praxe de toda a produção. A maturação. A maturação ela é basicamente um processo que a fermentação ela já foi concluída. Então, assim, o que tinha de álcool para fazer já foi concluído e tal. Só que você ainda tem sabores a serem arredondados. E muitas vezes isso daí acontece por reações químicas dentro da cerveja. Aí a gente baixa a temperatura e prolonga por mais um tempo no fermentador, até que esses sabores sejam arredondados. Então, por isso que você falou... E só faz em baixa temperatura? Normalmente sim. Existem também maturações em uma temperatura maior, mas normalmente em baixa temperatura, que é um processo que você já fermenta, você já matura, você já decanta também o fermento e proteínas e outros itens que podem gerar, podem prejudicar a estabilidade coloidal da cerveja depois de envasada, né? E então isso é como se fosse um preparo para você envasar. Então, maturação, envasar, carbonatação. Envasar é colocar no barril, ou na garrafa ou na lata. Ok. E aí você, na garrafa, na lata ou no barril, a cerveja está pronta para o consumo. E essa diferença de tempo, a relação o que é que leva essa diferença de tempo? De uma cerveja para outra? De um tipo de cerveja para outra, por exemplo. Muitas vezes, a complexidade que você quer na cerveja. Por exemplo, uma cerveja que ela tem pouca complexidade, uma lager, né? Uma cerveja que é relativamente simples, que ela não precisa entregar tantas notas e tantas propriedades de fermentação, ela vai ser feita num período muito mais curto. Já uma outra cerveja, tem cervejas que, por exemplo, são envelhecidas em barricas de carvalho ou de outras madeiras. Essas cervejas elas demandam muito mais tempo de produção, porque tem a questão de reações químicas, de microoxigenação, de reações de fermentação, de refermentação na barrica, que
Isso daí vai gerar novos sabores, e aí quem manda é a levedura, né? Aí a gente vai, a levedura, a bactéria, seja quem for. Que são essas cervejas de guarda. O objetivo delas é mais realce de sabor ou alteração do sabor da cerveja. A grosso modo, cervejas mais, que elas devem ser consumidas mais frescas, né? Que são cervejas mais leves e cervejas, muitas vezes, que são mais focadas em lúpulos. Essas cervejas, elas normalmente têm um tempo de produção mais curto. Cervejas mais encorpadas, mais alcoólicas, que são chamadas de cerveja de guarda, né? São cervejas que elas têm um prazo de validade maior, elas aguentam mais tempo, tanto na garrafa como na barrica. Essas cervejas, elas têm um prazo de produção maior. Falando ainda nesse ponto, vou te fazer uma pergunta, porque é um ditado muito comum que a gente ouve, né? Cerveja tem que beber estupidamente gelada. Isso que eu ia perguntar. Procede? Não. Olha, eu acho que não, né? Sim e não. Por que eu vou chegar em sim, não? Eu não sou muito daquela coisa de... O pessoal de cerveja artesanal muitas vezes fala, não, cerveja estupidamente gelada. Eu acho que estupidamente gelada talvez até que não seja tão legal. Mas às vezes você tá naquele sol de rachar e você pede uma American Lager, que é uma cerveja bem leve, bem fácil de beber, você pede estupidamente gelada, ela tá te atendendo, ela tá te dando prazer ali, eu acho que vale. Não sou contra isso, não. Agora, assim, existem cervejas que devem ser bebidas mais geladas e cervejas que devem ser bebidas mais quentes. Isso é a mesma regra que você tem pro vinho, por exemplo. Vinhos mais leves, vinhos mais seria mais resfriado, claro, né? Mais resfriados, isso. Não tão Sim. Gelados, né? E vinhos mais leves e vinhos mais encorpados. Vinhos mais encorpados, temperatura mais alta. Vinhos mais leves, temperatura mais baixa. Cerveja é a mesma coisa. Cervejas mais leves, uma Lager, uma Vienna Lager, uma Helles, essas cervejas elas têm que ser bebidas mais geladas. O quão gelado for, olha, vai depender do seu momento. Se tiver aquele sol de rachar, é um pouquinho mais gelada. Você falou disso, eu lembrei de um caso que eu vou lhe contar, é um caso real. Eu tive um contemporâneo de faculdade, isso é coisa de, sei lá, 20, 30 anos por aí, que ele morreu de choque térmico. Ele morreu afogado, porque é o seguinte, ele estava numa praia aqui do litoral norte, exatamente pleno verão, aquele sol de rachar, jogando bola e tal. Terminou de jogar e sentou no barco, tomou uma cerveja congelada. Estupidamente gelada. Aí, próximo da praia, tinha um riacho, água doce. Ele se jogou no rio, teve um choque térmico, ele morreu afogado. Vou botar essa recomendação nas latas agora. Eu já tive choque térmico. Você já teve alguma vez? Não, você trava, velho. Você não sai do lugar. É um desespero isso. Entendeu? Choque térmico. Muita gente fala, mas 99% do povo nunca teve isso. Pois é. Então ele foi, infelizmente, contemplado com isso. E aconteceu esse episódio aí, uma loucura. Agora, com relação a isso... Só queria complementar uma coisa com relação à temperatura. Okay. Quando você vai para cervejas mais encorpadas, cervejas de guarda, que aí uma coisa que eu acho muito interessante, aí já é uma questão que eu faço muito, que é pegar uma cerveja, eu pego ela não estupidamente gelada, mas gelada, né? Temperatura de geladeira, coloco a garrafa do meu lado e vou... É uma cerveja que ela... Não é aquela cerveja de você beber de guti-guti, você vai saboreando, né? Você vai bebendo ela bem devagar. E ao longo do tempo que ela vai ganhando temperatura, ela vai ganhando novas camadas de sabor. Então isso que é uma experiência muito bacana em algumas cervejas. Ela vai ficando mais quente, ela vai ganhando novas camadas de sabor e você vai percebendo isso. Então ela continua tão prazerosa quanto antes, ou até mais. Agora, essa questão aí, isso tudo vai de hábito e de cultura de várias localidades. Por exemplo, eu quando fui ao Peru, em 2001, e o Peru tem vários ecossistemas, né, muito variados, frio, calor, tudo ao mesmo tempo, a depender da região. E uma vez eu estava em Lima, queria tomar uma cerveja. Fui lá, o cara me serviu uma cerveja natural, nem na geladeira estava, nem no freezer. Porque o povo lá, não no Peru todo, mas pelo menos lá em Lima, lá, o pessoal, não, mas o povo aqui toma cerveja natural. Cultura, né? É cultural isso aí. Eu falei, não, mas eu não... É do tamanho dessa garrafa sua aqui. Chamada, a mais famosa de lá, Cusquenha. Não sei se você já ouviu falar. Conheço, já fui também. Aí eu pedi pro cara me botar um monte de pedra de gelo para pelo menos virar um chopinho lá e
né? Porque ninguém merece beber cerveja quente. No Tibete se bebe cerveja quente, entendeu? Lá no Oriente, em alguns países do Oriente. Na China, tem uma determinada região de lá, eu conheço até um chinês fotógrafo famoso aqui na nossa cidade, que ele, na região que ele me falou, que ele mora lá, que morava, no caso, porque agora ele mora aqui, o café se bebia com pedras de gelo. Você faz o café, quando ele está bem quente, que termina lá de ferver, você faz o café, joga pedras de gelo, mexe e bebe. Aí você bebe um café morno. Sim. Né? Então, quer dizer, isso vai muito de lugar para lugar. Mesmo, né? Agora, no final desse processo, aí eu queria voltar aqui, no final desses processos todos, né, você tem que ter, assim, uma atenção bastante meticulosa, tá? Porque esses detalhes são de fundamental importância, né? E o conhecimento que você tem dessas interações, sobretudo químicas, é que vai dar um produto final de qualidade. Como é que você faz isso? Isso é automatizado, você tem no computador, porque isso aí, às vezes, você trabalha com colaboradores internos, né? Então, cada um tem que saber o que é que está ali. A produção de cerveja é algo que é muito meticuloso. Às vezes um detalhe que você fez errado, você pode estragar todo o processo, né? Tanto temperatura de mosturação, para cada temperatura que você atinja com aquela cerveja, você vai gerar reações diferentes. E aí a reação que você quer, você tem que fazer com a temperatura que você está buscando, né? Então você tem que estar tanto temperatura quanto tempo de produção, né? Você cronometra os tempos, você tem que ficar de olho na temperatura ideal, você tem que ficar de olho nos momentos de adição de ingredientes. Então, tudo isso assim, é muito criterioso, então precisa ter muita atenção nesse momento, porque às vezes você fazer algum procedimento errado vai gerar um resultado completamente diferente. Isso a gente projeta antes, eu tenho um software que faz vamos chamar de projeto da cerveja, né? Que é a receita dela. A partir daí, ela é submetida para a produção. Na produção tem que ter todos esses cuidados. E o conhecimento é muito importante também para você saber como proceder em caso de questões de ou erro ou até problemas no equipamento. Que pode acontecer também, né? Já aconteceu de, às vezes, o queimador, né, o esquentador que esquentava a panela, a tina, ele deu defeito na hora. E aí, como é que a gente vai fazer? Beleza, a gente tem que ver alguma forma de garantir um substituto e tal, mas até a gente conseguir isso, levou um tempo e isso já mudou todo o processo, toda a receita, né, que tinha sido pensada. Então a gente já tem que pensar em como corrigir isso. E isso tem que ser corrigido na hora. Você não pode pensar, não, vou corrigir amanhã. Não, você tem que pensar na hora. E aí o conhecimento ele é muito importante para isso. Para você saber também como você salvar um lote que poderia dar errado e, lógico, ninguém quer pegar um lote de, muitas vezes, 1.000 litros, 2.000 litros e jogar no lixo, né? Então você já está prevenido com relação a isso, as possíveis falhas e a correção imediata. A gente tem, inclusive, procedimentos padrão para cada caso. Mas, lógico que já aconteceram casos que fugiram do que estava no nosso controle, né? Agora, então aí tem que ter o conhecimento prévio para você saber quais são as reações que isso pode ocorrer com os problemas que estão. E antes de acontecer isso, por exemplo, os insumos. Se você faz uma aquisição de insumos que eles têm, como é que a gente pode falar? Que eles têm algum tipo de contaminação, os insumos não estão adequados, tal. Você já aconteceu isso com você? Aconteceu, já aconteceu. E aí você devolveu e tudo. É uma dor de cabeça. Isso é um problema, né? É um grande problema, principalmente aqui na Bahia, porque aqui na Bahia a gente não tem uma facilidade de aquisição de insumos. Todos os insumos vêm do sul e sudeste. As armazenagens estão todas concentradas no sul e sudeste. Então, para a gente fazer uma aquisição de insumo, a gente faz com planejamento de 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque também a gente não pode fazer um estoque muito grande de insumo, porque aí já corre o risco de perda porque é um material perecível também, né? A questão de armazenagem caruncho, também conta, né? mofo, uma série de coisas. Só que já aconteceu não só de você estocar e ele dar esse problema, já aconteceu de o insumo já chegar no meu estabelecimento já contaminado ou com mofo
ou às vezes o saco de lúpulo ele já veio aberto, e lúpulo ele é inimigo do oxigênio, então se você já tem um saco que ele já está aberto, provavelmente aquele ambiente já está recheado de oxigênio e já prejudicou o lúpulo, né? Então, já aconteceu isso. É uma dor de cabeça porque muitas vezes a gente está contando com aquele insumo para produzir nessa semana ou na próxima semana no máximo, e aí isso acaba atrasando toda a janela de produção, né? É diferente até das cervejarias do sul, que eu já conversei com muitos cervejeiros lá, de falar, pô, teve um malte que estava com problema, precisamos trocar. Trocou, só atrasou 2 horas a produção, sabe? É uma coisa que é uma das dificuldades que a gente tem aqui. E curioso que a gente vê, às vezes, como eu já vi vários vídeos na internet, o pessoal perde, às vezes, por exemplo, contamina ali no fermentador por alguma razão, o cara tendo que abrir um tanque de 1000 litros e jogar inteiro pelo ralo. Acontece. É de doer o coração. Acontece. Né? Aí, esse é o... Em fábrica, normalmente, a gente estuda todas as possibilidades antes de... Esse daí é o último... É a última opção, né? É quando a gente vê, ó, realmente não tem jeito, não tem como a gente salvar esse lote. Tchau. Aí realmente ele vai embora. E na cervejaria artesanal é que a gente tem uma grande dificuldade, que normalmente, assim, como a gente fabrica, vocês veem aqui mesmo, a gente tem 4 cervejas diferentes, né? A gente fabrica muitas cervejas diferentes e normalmente um lote, naquele momento é só um fermentador, 2 no máximo, daquela cerveja. As grandes não, as grandes você tem, sei lá, vamos supor, 40, 50 fermentadores, todos com a mesma cerveja. Nas grandes, quando você tem algum problema em um tanque, o que é que eles fazem? Coloca 5% em cada uma, que aí não vai alcançar o perfil, o limiar de percepção, né, daquele problema. Então, se o problema não for algo, lógico, que seja de risco à saúde humana, as grandes fazem muito isso. Às vezes até alguma questão de sabor e tal, as grandes fazem muito isso. A gente não tem essa facilidade. Então, às vezes o que acontece, quando acontece algum lote errado, a gente acaba transformando em outra cerveja. Adiciona uma fruta, existe isso. Muitas das cervejas que hoje são maravilhosas e que são caríssimas, elas vieram de erros de produção, né? As cervejas ácidas, as cervejas defumadas, muitas delas são provenientes de erros de produção, né? E hoje se tornaram estilos consagrados. Mas é isso, é caso a caso, é estudar cada caso e ver como fazer, lógico, respeitando os limites de riscos à saúde humana, né? É muito difícil você ter alguma cerveja que ofereça risco à saúde humana, ela sendo feita com água, malte, levedura e lúpulo, então, nos ingredientes normais. É o caso clássico da IPA que virou uma session. Existe. Acontece. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Na verdade, é um contraponto a isso que você está falando aí, que me veio assim à mente. Essa preocupação. Por exemplo, não estou comparando não, só vou dar o exemplo para que a coisa fique mais clara. A gente vê em todo lugar aqui no Brasil, até no exterior, esse povo que vende comida na rua. Sim. A gente mora aqui em Salvador, especificamente falando da nossa cidade, 11 horas da manhã o povo já chega com o carro, abre aquela parte do fundo, vende lá aquelas comidas quentinhas e tal. E às vezes eu fico imaginando como é que uma pessoa vende uma quentinha por R$10. É inimaginável você achar que o cara vai ter lucro vendendo aquilo, porque a gente sabe o preço das coisas. Então uma refeição, por mais singela, modesta que seja, ela não pode custar R$10, é impossível, preparo, tudo mais, transporte, mão de obra. Como é que você vai vender por R$10 e vai ter lucro? Mas o que suscita na cabeça de muita gente o fato de que sabe Deus como é que foi feita essa comida e onde. Sim. Eu sei que tem pessoas que vendem refeição nas ruas aí e tal, com preço um pouco mais elevado, são cuidadosas. Elas evidentemente não vão ficar vendendo qualquer coisa, até porque se alguém se sentir mal, a pessoa vai dizer onde foi que ela comprou a comida, claro, e aí claro, quem vendeu vai passar maus bocados. No caso da cerveja, existe algum descuido, uma falta de preocupação com a higiene, com a asepsia, com a contaminação, tal, com certos descuidos que fazem as pessoas se preocuparem com isso? O que é que você acha
desse assunto? Precisa ter muito cuidado com é um alimento né? manipulado e um alimento industrializado. Então, o cuidado com a manipulação tem que ser extremo. Existem processos mais críticos e menos críticos na produção da cerveja, né? Por exemplo, menos críticos, o processo de mosturação, que é aquecimento, fervura do mosto. Quando você está fervendo, você já esteriliza o mosto, né? Então, tudo, né? Você elimina. Só que a partir do momento que você vai que o líquido vai para o fermentador, aí o cuidado é máximo. Porque você já está resfriando o líquido para ele ir pro fermentador. O fermentador ele tem que estar muito bem limpo. Aí existem processos industriais para você higienizar em baixa temperatura o fermentador. Também, ou não? Em baixa temperatura? Você falou que é a higienização? Não, o ambiente. O ambiente ele já vai estar em baixa temperatura. Isso. Mas normalmente, assim, o início do processo, principalmente se for fermentação, cervejas de alta fermentação, a temperatura média é cerca de 18, 19 graus. Isso é uma temperatura que, se o ambiente está propício para uma proliferação de bactérias, elas vão se proliferar. Então, esse é um cuidado máximo que precisa ter. A partir do momento que você resfriou o mosto e você entregou no fermentador, e aí você tem a ação da levedura, a levedura ela nada mais é do que um micro-organismo, né? Só que ela é um micro-organismo que você está controlando. É diferente de uma bactéria externa, que é uma contaminação externa que ela vai deteriorar a cerveja, né? De certa forma. Felizmente, depois da cerveja pronta, cerveja é um organismo que é muito difícil de você ter uma contaminação bacteriana patológica. Por que eu digo isso? Contaminação de bactérias que prejudiquem a saúde humana. Principalmente por conta de dois fatores. pH, nível de acidez dela, que é mais... Ela tem um pH mais baixo, cervejas normalmente são bebidas ácidas, e o álcool. São dois fatores, e o lúpulo também, né, em algumas cervejas. São três fatores que são principais para inibir a ação de bactérias, principalmente as bactérias que são prejudiciais à saúde humana. Muitas vezes você pode ter até uma contaminação de uma bactéria que ela apenas vai dar um sabor indesejado. Mas você vai bebê-la e você não vai ter nenhum problema com ela, entendeu? Esse é o ponto principal. Porque também, se a cerveja ela favorecesse contaminação de bactérias patológicas, provavelmente o cuidado teria que ser muito redobrado. Tá. A gente tem, às vezes, também muita que não é uma questão muito de contaminação, como você falou, de saúde, no sentido de passar mal, mas tem muita questão de contaminação de linha, né? Por exemplo, na chopeira, você vai nos bares e a cerveja tá com aquele gosto meio travoso, meio enjoado, e muito local, às vezes não tem uma pessoa mais especializada na área de cerveja artesanal, tá mais acostumado com a cerveja industrial, não tem esse cuidado mais redobrado, né? Sim, com certeza. Essa parte aí é bem importante, porque assim, tem um momento que você tem tanto a parte de linhas de chopp e tal, você tem a contaminação bacteriana também, que muitas vezes essa contaminação ela pode ser, às vezes, são criados esporos, né, que são criados colônias de bactérias dentro da linha, se ela não foi higienizada da forma correta. Isso pode prejudicar a cerveja, que ela tá boa, ela vai ser prejudicada na hora que for servida. Outra questão que é muito importante também é a contaminação química. Essa daí que é super delicada. Por quê? A gente sabe aquele caso da Baker, por exemplo, né? A contaminação química, que é uma contaminação externa que aquilo de algo sabotagem, que foi, né, adicionado. Até hoje tá meio... Não se chegou à verdade? Não se chegou a uma verdade absoluta. A suspeita que assim, tem se conversado no meio cervejeiro é que houve uma microfissura no fermentador e esse fluido refrigerante que ele fica na camisa, saíram microgramas dele, que ele é super prejudicial, mas essas microgramas elas se depositaram no fundo da linha de invase, e de um fermentador de 40 mil litros, eu acho que 20 garrafas foram contaminadas, alguma coisa assim, né? 10 litros. Imagina se esse produto ele se misturasse de verdade, assim, de forma... por sorte ele não era... Ele não consegue se misturar na cerveja. Então ele foi em garrafas distintas para o consumo, né? Se fossem os 40 mil litros contaminados, imagine a catástrofe que não ia ser, né? Eu li que muita cervejaria mudou, inclusive, algumas formas de resfriação. O mapa hoje obriga que não...
Ele, inclusive, ele faz uma fiscalização anual. Você tem que mostrar a nota fiscal da compra de álcool de cereais para o resfriamento. Isso daí é um fluido refrigerante, que ele resfria os tanques, e nesse caso da Baker, não havia fiscalização para dizer qual era o fluido refrigerante. O normal é que esse fluido refrigerante ele nunca tenha contato com a cerveja, ele é sempre passado pelas camisas e tal. Só que nesse caso, uma fatalidade. E qual foi o impacto negativo no segmento? Olha, até que... Reduziu o consumo substancialmente? Não acho que isso daí chegou a reduzir, não. Mesmo, é? Sempre essas ações são pontuais. Alarde, na hora faz aquela coisa, hoje as pessoas nem lembram. A imprensa amplificou muito isso. Sim. Teve impacto na Baker, né? Não, lógico, a Baker... Fechou, reabriu, mas eu não sei como é que tá hoje. Com outro nome? Não, acho que até com o mesmo nome. Mas, enfim, essa contaminação, essa daí já é mais perigosa. Teve essa daí do caso da Baker. Tem contaminações que são mais comuns, não chegam a oferecer tanto risco à saúde humana, podem oferecer, mas não chegam a oferecer tanto risco, são, por exemplo, com sanitizantes, ácido peracético, que é muito usado na indústria. Por exemplo, se você sanitiza um recipiente com isso e deixou um resíduo maior do que o recomendado, isso pode gerar uma oxidação na cerveja, isso pode gerar algum sabor indesejado, entendeu? Então tem situações que... Esses problemas de contaminação acontecem mais no interior, assim, de alguns estados, e mais com a cachaça, né? Acontece. Alambiques e tal. Aqui na Bahia teve vários casos de pessoas que morreram, né? Eu acho que aí também são questões de fermentação. Por questão também de ingredientes que não... Utilizar ingredientes que não eram devidos, né? Enfim. O prazo de validade de uma cerveja, em média, é quanto tempo? 1 ano, menos, 2? Depende. Em média. Depende de muitos fatores. A grosso modo também, cervejas leves, menor prazo de validade. Cervejas encorpadas, cervejas alcoólicas, maior prazo de validade. Se a cerveja ela foi submetida ao processo de pasteurização. Pasteurização, você eleva a temperatura dela num ponto em que ela mata todos os micro-organismos que tem dentro do recipiente, e você vai ter uma cerveja que ela vai poder, ela vai ganhar estabilidade. Ela vai ficar por mais tempo daquele jeito, né? Você não vai ter tanto problema, possível problema que alguma levedura ela volte a fazer, ou alguma bactéria que ela tá ali em menor quantidade, ela ganha uma maior quantidade, né? Minhas cervejas, como é que eu normalmente costumo fazer? Cervejas mais leves, pela experiência, 8 meses, você ainda tem uma cerveja bem ela conseguindo ainda ter todas as propriedades que ela tem, as propriedades organolépticas, né? Cervejas de guarda, aí a depender da cerveja, eu tenho cerveja que ela tem prazo de vencimento de 3, 4, 5 anos. E muitas vezes, isso daí é só uma questão de legislação. Até porque, assim, cervejas com mais de 10% de álcool, você nem é obrigado a ter, a informar validade. A validade pode ser indeterminada. E até as cervejas que ela tem um menor prazo de validade, que ela tem um menor percentual alcoólico, essas cervejas, eu costumo sempre seguir a cultura americana nisso, né, que é aquele best before. O best before não é bem aqui no Brasil a gente tem muito aquilo, né, parece remédio, tipo, vencimento dezembro de 2024. 1º de janeiro de 2025 joga fora. Foi até bom, só um parênteses. Tem um amigo meu que é médico, Dr. Marcelo, que eu perguntei isso para ele há algum tempo. Ele disse, rapaz, remédio, você pode tomar até 6 meses depois, ou até 1 ano depois. Não tem esse negócio de, no mês X, joga fora e tal. Ele falou isso, ele confiou. Eu falei, é mesmo? Eu falei, então, assim, não é assim também. É isso. É uma questão de segurança, porque você não sabe como ele foi armazenado, né? como é que foi... E a cerveja tem a questão também do acondicionamento. É a mesma coisa, é isso. Então, assim, cerveja, ela não vence. Ela perde as propriedades. Isso é fato. Ela perde o que se foi proposto, né? Essas aqui, qual a validade delas? Normalmente, essas daqui eu acho que é 8 meses. Essas 8 meses, essa daqui mesmo, ela já tem mais de 1 ano. E ainda continua, e ela vai, inclusive,
progredindo ao longo do tempo. É que nem vinho, quanto mais velho, melhor. Tem cerveja que mesmo? Tem cerveja que melhora muito que bela informação você me deu agora, rapaz. Tem cervejas que... Tá vendo como esse papo é até certeza, instrutivo, claro. didático. Tem cervejas... Assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de comprar cerveja em supermercado. Por quê? Porque normalmente cerveja de supermercado, ela já foi muito maltratada. Você compra onde, então? Ou eu compro diretamente nas cervejarias, né? Eu bebo muito a minha também, né? ou eu procuro beber também, assim, tipo, em lugares, tipo, a cerveja tá refrigerada, mesmo as pasteurizadas eu costumo beber refrigerada porque possivelmente teve um pouco mais de cuidado. Não sei como é que foi antes disso, né? Tem uma cerveja irlandesa, eu esqueci o nome agora, é de lata, comprida assim, verde, que lá dentro tem uma bolinha. Guinness. Pra que serve aquela bolinha? Qual a utilidade dali é o nitrogênio. É? É. Mas é ruim aquela cerveja, viu? Pô, eu gosto. Você gosta daquilo, rapaz? Maria. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você falou aí da pasteurização. Deixa ele terminar de responder. Só terminando. O nitrogênio, na verdade, é uma questão... É mais pra deixar a cerveja mais bonita e assim, não muda muito as características sensoriais dela. Mas o que é que acontece? Como é o nome dela? Guinness. Uma cerveja irlandesa. Existem outras também, mas essa é a mais famosa. A Guinness, ela por ter essa cápsula de nitrogênio, quando você abre, ela expande o nitrogênio. Aí quando você despeja a lata no copo, ela faz aquela cascatinha, assim, fica uma coisa bonita, fica uma coisa bem, bem bacana. A espuma, ela tem micro bolhas, ela tem as bolhas muito menores do que uma cerveja comum. Então, assim, é uma cerveja que isso é uma das características dela, mas é muito mais estética. Mas eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Tem alguns bares também que o gás que é feito para servir, ele é também com nitrogênio. E isso fica bem legal, o serviço fica muito bom. Tá bom. Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Você quer celebrar a excelência e dedicação de uma empresa que faz parte do universo contábil? A LJF tem um compromisso inabalável com a qualidade, oferecendo soluções inteligentes e um atendimento personalizado, focando em gerações de valores e lucratividade para os seus clientes. A coisa, aqui no Brasil, inclusive, a cor de vinho, 30 anos, a gente tinha, eu estou falando da cerveja industrializada, a gente tinha aqui 4, 5 marcas que dominavam o mercado de uma forma, assim, contundente, né? Aí depois chegaram as cervejas artesanais e tudo mais. Na Europa, eu vejo, assim, não só artesanais, mas industriais também, cervejas muito saborizadas. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte, o fato de você exagerar nesses ingredientes, que cada um, né, acha que vale a pena colocar e tal, isso não descaracteriza um pouco a cerveja? Eu acho que não. Cerveja, ela historicamente já é já é uma bebida que ela foi muito diversificada, né? Essa coisa de malte, lúpulo, levedura é uma coisa muito mais... ela é muito mais próxima da gente até do que do início da produção de cerveja, né? Então, sempre, ao longo da história da cerveja, isso ela acompanha a humanidade há mais de 10 mil anos, para você ter ideia, foram adicionados ingredientes diferentes. Né? Sempre foi um fermentado de grãos, né? Saborizado por alguma erva, não necessariamente o lúpulo. O lúpulo é uma coisa até relativamente nova, é uma coisa, sei lá, acho que deve beirar os seus 700 anos, talvez, digo, de inserção dela na cerveja, né? Mas já foram utilizados diversos outras ervas, outros ingredientes, inclusive ervas até alucinógenas na época e tal.
já foram adicionados outros ingredientes de fontes de açúcares, né? Existem escolas cervejeiras, eu digo escolas, países que são historicamente ligados à cerveja, por exemplo, a Bélgica. Você tem uma série de influências de leveduras diferentes, influências de açúcares diferentes, fontes de açúcares diferentes. Então, assim, a cerveja conhecida pra gente hoje, que é aquela cerveja de água, malte, lúpulo, levedura, é algo que é 1% de toda a história da cerveja, né? Então eu vejo isso muito mais como um resgate a essa ancestralidade do que como uma descaracterização da cerveja. E a cerveja, ela se origina de onde? Que país? Olha, Você sabe o que se sabe é que ela não. vem dos sumérios. Sumérios. Isso. Há cerca de 10 mil anos e tal. Aconteceu também por um acidente, né? Grãos que a chuva caía e tal. Aí as pessoas começaram a perceber que a bebida, ela dava o barato, né? do álcool. E, enfim, e aí começou a se produzir cerveja dessa forma, começaram a produzir. Aí foi difundida, né, no mundo inteiro. Tem cada país, cada região tem sua cultura relacionada à cerveja. Na Europa, principalmente, você tem a escola alemã, que é uma cultura completamente diferente da britânica, que é completamente diferente da belga. Então você tem regiões que são relativamente próximas, mas foram regiões que criaram cervejas completamente diferentes, cervejas que são copiadas no mundo inteiro. A Holanda também, né? A Holanda também. A Holanda é muito ligada à Bélgica, ela tem uma cultura muito parecida. E aí depois vieram os Estados Unidos já no século passado, né? E aí pegaram todos esses estilos e transformaram num negócio... difundiram de uma forma absurda no mundo inteiro a cerveja artesanal. E hoje no Brasil, a gente consome muito do que... A gente segue muito a cultura americana. Até e no isso. Brasil, a cerveja artesanal, ela ocupa, digamos, percentualmente, que nicho no mercado, assim? Você tem percentual de consumidores? Em relação a consumo geral de cerveja, Sim. Independentemente de ser artesanal ou industrial. Sim. Eu já vi. Esse número é tudo chute, né? É muito chute. Eu já vi diversos números a respeito disso. Eu acho que o número talvez mais confiável esteja em torno de 2%. É muito pouco, muito né? pouco, muito pouco. Muito pouco. Ainda é uma bebida de nicho, ainda é uma bebida muito ainda para um público seleto. Não é uma bebida... É classe média, né? Basicamente. Para o público de renda baixa, não... É difícil. As grandes dominam. Basicamente Bom, isso. Vamos mudar um pouquinho aqui. Vamos fazer a roda girar. Falar de sommelier de cerveja. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Tá? O trabalho do sommelier de cerveja vem muito, né, do sommelier de vinho, que é o mais difundido, né, que nem chamam de sommelier de vinho, chamam de sommelier. E veio o sommelier de cerveja. Hoje já tem sommelier de uma série de coisas, né, de cachaça, de café, eu vi outro dia até sommelier de carne. O título é basicamente um especialista em... Inclusive de comida de cachorro. Você sabia que tem? Imagina. Eles são provadores. Imagina. Ganha, por sinal, muito bem, viu? Pois seria até uma boa. Mas enfim, o sommelier de cerveja é um especialista na parte sensorial da cerveja e muitas vezes também na parte de serviço, né? Eu fiz o curso de sommelier de cerveja. Você tem o estudo dos estilos. Você tem a combinação da bebida com comida? Tem isso também, como vinho? Harmonização. A cerveja, inclusive, ela é maravilhosa por isso, porque você tem... Enquanto o vinho você só tem acidez, muitas vezes, né? Você não tem amargor no vinho. Difícil... A cerveja não, você tem acidez, você tem amargor, você tem umami, você tem uma série de sabores que você pode casar muito bem com as comidas. Então, isso é um fator muito, muito bom para a cerveja, é um estudo muito, muito bacana na parte de sommelieria. Então, basicamente, a harmonização, gestão de qualidade, né?
aspectos sensoriais, gestão de serviço de cerveja. Isso é um trabalho que o sommelier faz muito, né? Principalmente em bares, né? E tal. Enfim, normalmente os sommeliers, eles são meio que uma extensão do trabalho do comercial, né? Do trabalho da cervejaria no âmbito comercial. Porque ele acaba vendendo para o consumidor final também. Antes que eu esqueça, uma informação fundamental. Teor alcoólico da cerveja. Ideal, não tem ideal, muito alto, muito baixo, mas qual é assim, a média? Porque o uísque, o teor alcoólico é muito maior. Te dizer que não existe média, não existe. Eu digo no ramo de cerveja artesanal. Em qualquer bebida? Ou não? Ou na cerveja? Eu não sei dizer das outras se existe alguma coisa. Tá. Agora, assim, com relação à cerveja, vai do estilo que você se propõe. Existem estilos que a cerveja podem ter 2% de álcool, 3%, 4% de álcool. Existem estilos que a cerveja tem que ter 12%, 15%, 20% de álcool. Então, depende do estilo que você se propõe a fazer. 20% seria o máximo? Ou não? Eu já vi cerveja de até 50%. É mesmo? Mas é um caso raro, né? Um caso restrito. O normal, a levedura, normalmente ela suporta até no máximo uns 12%, 13% de álcool. Para você atingir um percentual alcoólico maior, você tem que partir para outras tecnologias, outros artifícios. Basicamente isso. Agora, que é o que acaba sendo o vinho também, né? O vinho fica nessa faixa de 12%, 13% em relação de a álcool. consumo per capita, você também não tem esse dado não, né? Porque aí já é uma questão de observação minha. O brasileiro, eu acho que cada vez ele bebe mais cerveja, né? E em grandes quantidades. Às vezes você vai para um evento, para uma festa, aniversário, as pessoas não bebem uma garrafa, não bebem muito, bebem todas. Isso aí é uma coisa cultural? Você atribui isso ou não? Cultural. Eu não tenho esses dados estatísticos, mas eu não, é só por observação mesmo, né? Bom, guia BJCP. CP, o que é isso? Explica aí para nós. Beer Judge Certification Program. Isso. Ao longo dessas últimas décadas, principalmente com o advento da profissionalização dos americanos, foram criados alguns programas, algumas associações de cerveja, e essas associações elas geraram guias de estilos, né? Porque até então, tipo, você sabe, existe o estilo Munique Helles, que é uma cerveja feita na Alemanha, uma cerveja clara feita na Alemanha, mas nunca houve uma caracterização desse estilo, assim, tipo, documentada, né? Então, os americanos acabaram fazendo isso. E aí, dentre tantas organizações que fizeram guias de estilos, duas que são as mais famosas são o BJCP e o BA, que é o Brewers Association, os dois dos Estados Unidos. As duas cada uma tem seu guia de estilos, e muitas vezes esses estilos, eles são, às vezes alguma nomenclatura muda, alguma coisinha, mas basicamente elas falam sobre os mesmos estilos, né? E o que fala do BJCP, que é o Programa de Certificação de Juízes de Cerveja, ele é meio que uma avaliação, como se fosse uma certificação, um ISO, né? Como se fosse vamos chamar... Certificação de qualidade. Uma certificação de competência do profissional que vai avaliar uma cerveja. É basicamente isso. Você faz algumas provas, né? Você estuda, e aí você faz algumas provas, tanto prova escrita quanto prova sensorial. E aí, a depender do seu resultado, você pode ou ser reprovado ou você ser aprovado em alguma das classificações deles, né? Certo. E aí você recebe um título de juiz BJCP. É basicamente isso. E o Brewers Association, acho que não tem isso. Mas, assim, todos os concursos de cerveja do mundo, praticamente todos, eles seguem ou um guia de estilos ou outro. E aí você tem que, pelo menos, conhecer cada guia de estilo para você poder avaliar a cerveja conforme os parâmetros do estilo. É muito preciosismo, né? Sim.
Importante isso. Inclusive, eu não sei quando que o podcast vai pro ar, mas no dia, então, interessante, porque no dia de 13 a 15 de novembro agora, vai haver um concurso internacional aqui na Bahia. É? Eu fui chamado, inclusive, para ser juiz. Eu vou participar como juiz, vou participar também do congresso e a Mindubia, a minha cervejaria, ela vai participar do festival. O festival de cerveja que vai ter em Alagoinhas. E esse concurso, ele já tem juízes eu acho que de mais de 20 países, e já tem amostras de cervejas que foram enviadas para cá de mais de 30 países. Então é uma coisa... Você, na condição de juiz, você prova a cerveja. Eu provo todas as cervejas. Agora tem uma limitação para isso, né? Tem. Por uma questão de resistência e por uma questão... a gente engole a cerveja. Então... Não, exato. Engole. Tem a questão da resistência e tem a questão também de você acabar podendo misturar, né? Sim. Assim, a degustação desses... Aí você tem que lavar a boca de novo e tal. A gente sempre tem água, sempre tem um biscoito, um pão, um miolo de pão e tal. E a degustação ela é feita de forma escalonada. Normalmente as cervejas mais leves são servidas antes e as cervejas mais pesadas são servidas depois. E isso é feito, tipo, eu não avalio todas as cervejas do concurso. Eu faço parte de uma banca, normalmente sou eu e mais 2 ou 3 pessoas, 3 juízes, né, que avalia as cervejas que foram para a minha banca, né. Existe um limite, lógico, a depender do concurso, tem um limite maior ou menor, mas aí é muito a depender também porque acaba tendo não só o cansaço, não só de você ficar meio até meio alegre, né? Mas também o cansaço mental, né? Porque você não tá só bebendo para curtir, você tá bebendo e precisando extrair as propriedades que você vai escrever no laudo de avaliação. Então é um pouco mais complexo do que apenas sentar numa mesa de bar e beber. É muito mais complexo. Com relação ao mercado e público, mercado pré e pós-pandemia, qual é a fotografia que você faz sobre esse período? E o perfil do público também. Sim. Eu costumo dizer que a pandemia ela meio que filtrou ela serviu de um filtro para o mercado. Por quê? O mercado de cerveja artesanal no Brasil e na Bahia, ele começou a crescer por volta de 2015, 2016, e aí ele foi ganhando uma ascensão absurda. Coisa de que, tipo, acho que em um ano surgiram 20 cervejarias na Bahia, isso cervejarias fábricas, sem contar as ciganas, né? E a gente tinha muito consumo, né? As pessoas, era novidade, né, para as pessoas. Então tinha muito consumo, tinha mercado para todo mundo, né? Só que aí veio a pandemia. A pandemia jogou quase a zero a compra pelos bares e restaurantes, reduziu a zero os eventos. Então quem era muito de evento, Felipe fala muito, né, sobre a experiência que tinha muito com evento e acabou sendo prejudicado com isso, né? Então quem tinha como forte os eventos acabou sendo bastante prejudicado com isso. No meu caso, minha questão não era tanto os eventos, mas era muita venda para pessoa jurídica. Eu não tinha muita venda direta, eu tinha venda mais para pontos de venda, né? Isso de uma semana para outra, 95% da minha clientela cancelou os pedidos ou não fez mais compras. Então eu tive que mudar muito meu perfil, tive que refazer o site e mudar meu foco de público, né, completamente para seguir para o consumidor final. Quando a pandemia ela começou a baixar a bola dela, o que aconteceu? Esse foi um período bem crítico, porque assim, as pessoas já voltaram a comprar nos bares. Então minha atuação com o consumidor final, ela não acabou, mas ela diminuiu. Ao mesmo tempo, ainda tinha aqueles altos e baixos, né? Às vezes tinha uma variante nova, aí pronto, fechava tudo de novo. Aí ficava esse fecha-abre.
Isso daí prejudicou a gente bastante também. Teve uma particularidade aqui de Salvador, que foi aquela proibição de vender cerveja no fim de semana. Que também acabou com minha rotina de vendas, né? Meu resultado. E aí a pandemia baixou legal, né? Aí a pandemia realmente acabou como pandemia. E aí o mercado voltou a voltar a crescer, né? Voltou a crescer, as pessoas voltaram a ir para os bares. E aí eu considero assim, um cenário diferente do que a gente está vendo hoje, né? Logo que a pandemia acabou e as pessoas voltaram a participar dos eventos e tal, a gente percebeu um boom e a gente colheu muito disso, foi bem interessante. Mas depois, isso aí já é Brasil. Eu percebo que a coisa... Eu acho que talvez assim, a porrada que as pessoas receberam na pandemia só começou a doer depois, sabe? E aí isso daí fez com que o consumo fosse diminuindo, né? O consumo fosse diminuindo, muitas vezes a percepção... As cervejarias talvez não tenham se reinventado, isso daí pode ser também uma questão das cervejarias. E acabou que hoje a gente está numa situação que não está não está fervendo tanto quanto já foi, né? Estamos precisando a cada dia se reinventar. A gente pensa todo dia em novas oportunidades, novos processos, novas formas até de servir para o cliente, né? Novos produtos. Agora, muitas vezes até aquilo que a gente falou no início, né? Tem cervejarias que já estão produzindo novas bebidas. Eu mesmo já tô entrando um pouco também na área de destilados. Não que isso vá mudar completamente o nosso mercado, mas pelo menos já criar uma nova alternativa de ganhos, né? Tem uma coisa, né? É o seguinte, quem não mostra a cara não é conhecido. Sim. O segmento eu não vejo publicidade. Sim. Tá? Dessa preferência, já que tem esses 2% Sim. ou mais aí. E publicidade que eu digo é nas redes sociais mesmo, Sim. né? Porque eu acho que não é proibido fazer propaganda de cerveja. Eu vejo de vez em quando, mas da industrializada, Sim. né? Então eu acho que também falta um pouco isso, Sim. né? Uma certa união Sim. no segmento para poder divulgar mais seus produtos, né? Porque isso acaba fazendo com que as pessoas ganhem hábitos novos, isso. né? Seja lá para conhecer, para experimentar, ou até para ficar firme, né? no segmento. Sim. Acho que teria que ter um pouco isso, não sei, minha modesta opinião, né? E que tem a ver com o futuro, que é o nosso tema aqui, desafios e futuro. Como é que você vê isso? Você já está há quanto tempo nesse ramo? Estou há 8 anos no mercado. 8 anos, já tem um tempo bom. Futuro. O que eu vejo como futuro? A gente busca tanto apoio eu tenho me aproximado muito do governo para que eu possa buscar melhorias para toda a cadeia, né, para todo o mercado cervejeiro, porque assim, eu vejo um mar que não tá tanto para peixe, sabe? Eu sou um pouco pessimista com relação ao futuro do mercado nos moldes que ele está hoje. Não sou muito otimista, não. Eu acho que assim, a questão de percepção de consumo, o público, ele vai acabar, assim, as cervejarias grandes, elas vão acabar cada vez mais abocanhando toda essa fatia, né, de cerveja artesanal. Muitas cervejarias grandes têm cervejarias artesanais compradas, né? E oferecem produtos com muito mais facilidade de acesso do que as nossas. No sul e no sudeste, além da cultura, né, que isso favoreceu muito, mais cultura até do que poder aquisitivo. Poder aquisitivo ajuda, lógico, né? Mas cultura também das pessoas, eu acho que eu digo cultura relacionada à cerveja, né? Principalmente sul. Isso ajudou muito ao crescimento das cervejarias lá. Mas isso não foi sozinho. Todos os estados do sul têm incentivo para cervejaria artesanal. Todos. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
São Paulo não tem, mas São Paulo é um caso à parte, né? São Paulo tem uma economia absurda, né? Rio de Janeiro já tem incentivo. Minas Gerais tem. Então, assim, você vê que todos os estados que eles têm um crescimento nesse setor se reflete também em cultura das pessoas, mas também em incentivos vindos do governo, o governo estadual, muitas vezes o governo estadual, né? E eu acho que o futuro, ele vai acabar sendo assim, senão a gente vai ter uma próxima filtragem. Eu vejo muito o mercado dessa forma. O consumo de cerveja, seja artesanal ou não, está muito ligado a eventos. Sim. Sobretudo eventos entretenimento, né? culturais, Isso. esportivos, Sim. tá? Seja lá de que natureza for. Então, acho que é uma área a ser explorada também, Claro. né? Estabelecendo essa vinculação e tudo mais. Sim. Então, acho que vocês não devem perder essas expectativas não que vocês claro têm. Tem que o Brasil, por com exemplo, certeza. é um país tropical, aqui faz calor na maior parte do ano, né? Quase do Sim. ano todo. Principalmente Principalmente aqui no Norte e Nordeste. Então, eu acho que, naturalmente, esse consumo tende a aumentar. Agora, você chamar atenção para esse segmento é preciso de ações concretas. Claro. Você não vai ficar sentado, fabricando, esperando que a coisa caia do sol. Que o povo Porque tenha boa a vontade. cerveja tradicional, essas as grandes marcas internacionais e tal, que já estão aqui no Brasil há um bom tempo, sejam belgas, holandesas, Sim. americanas e tudo mais, elas estão aqui fruto também de muita publicidade Com certeza. feita. Porque elas não vinham para cá, Sim. porque eu me lembro que uma marca, até que eu não vou falar o nome, americana, quando veio para cá, a mais famosa que tem lá, o povo achava aguada a cerveja, não tinha, parecia água. Hoje em dia, vende tudo com esse supermercado, você vê aí. Por quê? Habitualidade, fruto de quê? De ações Com efetivas certeza. do fabricante, vinculando a marca, pregando a marca na parede e tal, para ela ficar aqui. Então, eu acho que caberia também ao segmento, né, seja lá cigano ou artesanal mesmo, entende? Eu acho bastante importante isso aí. Sim, com certeza. Bom, o que mais nós poderíamos falar aqui? O que foi que eu não lhe perguntei sobre cerveja artesanal? Que você lembra agora Vamos lá, deixa eu diga aí. pensar aqui. Que não dá para abranger tudo, né? Cara, com certeza. Questão de a gente preço. passa 2 semanas aqui Questão de conversando, preço, por exemplo, a gente não falou ainda. Sim. E aí, você acha que isso também é um pequeno entrave ou não? Com certeza. Com certeza. A gente tem na precificação do produto tanto uma matéria-prima que é muito mais cara do que a matéria-prima que a grande compra, uma tributação que é muito mais onerosa do que as grandes, e acaba que isso joga a nossa margem de contribuição para muito menor do que deveria ser. E aí acaba fazendo com que a gente precise ter um projeto de ter um volume compatível com... Tipo, a gente não pode tomar nenhuma porrada ao longo do processo, né? E assim, ainda tem outro ponto. Ao longo do ano, você tem sazonalidades. Você tem períodos de muito maior venda do que outros. Então, até esse planejamento ao longo do ano ele é importante para que você não tenha nessas quebras de estoque e tal, e nem ficar com produto demais e não conseguir vender, né? E você está satisfeito com a sua empresa, a sua atividade atual, do ponto de vista da recompensa? Assim, ó, a Mindubi, ela me trouxe... A Mindubi? Isso, é a minha cervejaria. É a marca aí. Ela me trouxe muita representatividade no mercado. Reconhecimento muito também. Reconhecimento. Hoje é a cervejaria mais premiada da Bahia. Então isso assim, é uma coisa que me deixa muito feliz com relação ao que eu consegui. E assim, a Mindubi é uma das cervejarias mais antigas do estado, assim, digo, de cervejaria artesanal. Eu comecei a empresa quando as cervejarias estavam começando também, né? Então eu acompanhei todo esse processo, fui também pioneiro nisso, e isso assim, o legado que eu consegui trazer para cá, para a Bahia, de representatividade, hoje é um estado que ele tem, que ele está no cenário nacional com
também por conta das cervejas da Amendoim, não só por minha causa, lógico, mas eu me considero uma parte disso, né? E assim, e o conhecimento que eu adquiri em todo esse projeto, né? Te dizer que eu fiquei rico com cerveja, ainda não. Mas, assim, é algo que me dá uma satisfação profissional muito. Mas você muito ganhou grande. uma riqueza. Sim. Sabe qual é? De conhecimento. Conhecimento. Você certeza. realmente é um Com certeza. cara. Eu ia até falar no final, já estou até adiantando. Você com essa sua profissão, Sim. você efetivamente demonstrou aqui que você é um profissional do ramo, que você abraçou. Porque tem muita Sim. gente que entra numa atividade e tal, e tem um assessor ali, outro lá Sim. e tal, e ela fica mais no genérico, né? Sim. Mas você realmente foi a fundo. Não é isso. E eu acho importante até por isso. conta de todos os desafios que eu tive, eu acabei tendo que entrar em todos os cenários que tinham relacionados ao negócio de cerveja artesanal, né? Que vão desde produção em si. Eu domino o processo de produção, eu consigo fazer, eu conheço muito sobre o processo de produção, eu que faço as receitas, eu que acompanho todos os processos, todas as produções. Mas, ao mesmo tempo, se fosse só pensar nisso, é apenas um dos elos. Porque os outros elos são administrativo, Você tem tempo para isso? Vendas. Você faz isso também? Foi até difícil eu conseguir chegar aqui. É muito. Meu dia poderia ter o dobro do que o que tem, porque é difícil. Mas agora, eu acabo é importante você ter acompanhando todos esses. É importante você ter equipe. À medida que você vai crescendo, você tem que ter uma equipe. Isso. Porque senão você não vai abraçar tudo. Com certeza. Porque o dia só tem 24 horas, na verdade. E a gente não pode esquecer que tem a vida pessoal também. Né? Tem, com certeza. Mas eu acho muito bom mesmo. Felipe, quer falar alguma coisa? E a última coisa, diga aí você, nome de sua empresa, você já falou, fale de novo, contato, tal, rede social, faça sua propaganda, já fez aqui um pouquinho. Vou me apresentar de novo, né? Eu sou Gustavo Martins, eu sou o fundador da cervejaria Amendoim. Para quem já conhece cerveja artesanal, principalmente aqui na Bahia, com certeza deve conhecer a Amendoim. É uma das mais antigas, mais famosas. A gente tem atuação no Brasil todo, tem atuação inclusive no exterior. A gente faz exportação para a Holanda. E em todo esse tempo, vocês devem conhecer o rótulo mais famoso da gente, que é a Amendoipa, que é a cerveja que eu faço desde o início, já fazia antes na panela. E ao longo desse tempo também eu fui fazendo novas receitas, novos sabores, novas experiências sensoriais, e esse é o forte da marca. Certo. Sempre priorizando aspectos regionais. Eu sempre, assim, eu nunca quis ser aquela cervejaria de oxente, meu rei, eu sou da Bahia. Não. Eu mostro que eu sou da Bahia com uso de ingredientes, uso de valorização da cultura baiana. Então isso eu sempre fiz questão de mostrar como uma cervejaria baiana, ela pode ser baiana e ela tá muito além do dendê, né? Ela Bahia não é só dendê, não é só aquela coisa. Bahia tem também outras qualidades. E ao longo desse tempo, isso daí se refletiu em premiações, em reconhecimento e tudo. Então isso daí é uma das coisas que ficou bem bacana. Eu convido a todos para sempre participarem dos eventos que tem de cerveja artesanal. Tem a Amendoim, mas tem outras cervejarias baianas também fantásticas, então sempre vale muito a pena vocês conhecerem, sempre ficar por dentro disso que está ocorrendo. Como vocês falaram, no domingo agora que vai sair. Então a gente tem mais 2 eventos logo após o lançamento desse podcast. Tem o EAGRO, que fica no Centro de Convenções, vai ser um evento que vai ser logo no fim de semana após essa divulgação, eu acho que é de 5 a 7, eu não sei exatamente. E depois vai ter esse festival de Alagoinhas, né? Para vocês ficarem por dentro também de outros eventos que vão ocorrer, eu sugiro que entrem, que acessem, sigam o perfil Mindubier, @Mindubier, esse nome aqui que tá aqui, acho que pode botar também no...
perfil @Mindubia no Instagram. A gente sempre divulga nossas cervejas, a gente sempre divulga novos eventos, a gente sempre fala muito sobre o cenário, né? Sobre o cenário de cerveja artesanal. Vocês podem encontrar Mindubia ou no nosso e-commerce, que é mindubia.com, ou também em pontos de venda especializados. A gente tem diversos bares e restaurantes distribuídos pela cidade e no interior do estado também, e em outros estados que vendem nossa cerveja. Você tem esses parceiros aqui. Isso. Aqui em Salvador. Sim. São muitos? Sim. Tá. E lá no site a gente sabe onde é que encontra, né? Isso. E tá também seguindo o Instagram é um pouco mais dinâmico, né? Então a gente consegue divulgar nossos parceiros, a gente tem muito bar e restaurante e empório bom que... Só uma curiosidade para nossos telespectadores matarem a curiosidade. Quanto custa cada latinha dessa aí no mercado? Só uma ideia de preço. Para consumidor final, essa daqui custa em torno de R$20. Certo. 20 cada reais, latinha dessa. Mais ou menos 20, 30 e 40. E a garrafinha? 20, 30 e 40. Aí depende muito do sabor, da quantidade de lúpulo, alcoólico, aí depende muito do... Nossas cervejas, normalmente nos bares, elas giram em torno entre 20 e... Aí tem algumas que são mais sofisticadas, mais riguadas, 40. Essa garrafa, cerca de R$30. 30 reais. Certo. Ok, chegamos aqui ao final. Gustavo Martins, muito obrigado pela sua entrevista. Você foi fidedigno do começo ao fim do nosso roteiro aqui. E mais uma vez eu digo, você realmente conhece seu ofício. Viu? Sucesso, parabéns. Com certeza, aí. sim. Diante de todos os desafios, tem uma coisa que eu trabalho agora, com paixão. Seja otimista, não esmoreça, não. Não se preocupe, não. Viu? Eu falo assim de uma forma realista, mas... mas tem que ser realista, não né? Não saio do meu objetivo, não. O realismo... acredito muito na marca e no cenário. Assim, você parte do realismo para chegar no otimismo. O caminho é esse. Com certeza. Não é? Tá bom, obrigado, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Agradeço a todos também. Para vocês que estiveram conosco até agora, espero que tenham gostado e até a próxima edição do nosso programa 11cast. Tchau.